Amém. Quero iniciar dizendo que eu amo a cada um de vocês e que é um privilégio poder participar desse culto em louvor e adoração ao nosso Senhor com cada um dos irmãos. Com certeza nós temos aprendido muito nessa caminhada juntamente convosco, em ver o vosso esforço, alguns diretamente do trabalho, outros a caminho de casa, outros já no conforto do lar, porém todos conectados para poder ouvir a palavra do Senhor, e com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor? Ó Pai amado, santo, justo, poderoso e fiel, eu te glorifico, Pai, pela oportunidade de termos a tua palavra diante de nós. Te glorifico, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esta graça, esta dádiva, Senhor, esta riqueza, a singularidade, Senhor, do teu poder que é ministrado, Senhor, diariamente em nossas vidas, Pai. Nada pode ser comparado ao teu amor e ao teu cuidado. Que o Senhor possa nos visitar mais uma vez através do poder transformador da tua palavra, Senhor. Que sejamos, Senhor, mais uma vez conscientizados de que é o Senhor quem provê a salvação em nossos corações. Na certeza, sim, Senhor, de que o teu Espírito Santo visita a cada lar, a cada casa, Senhor, e a cada irmão e irmã que posteriormente estarão, Senhor, participando desta ministração. Eu tenho a plena convicção de que o Senhor falará aos nossos corações, como assim já tem ministrado anteriormente ao meu. Na certeza do teu cuidado, eu te bendigo, louvo e exalto para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9. Santo é o Senhor. Aleluias. Jeremias, capítulo 9, verso de 1 a 3 e de 5 a 9. Eu tenho um título para essa mensagem e o título é Nós precisamos de voltar a chorar. Precisamos de voltar a chorar. Observando a igreja moderna, eu tenho todas as minhas dúvidas se essa igreja moderna é a igreja que herdará o reino dos céus. Eu tenho, na verdade, muitas dúvidas. Então, eu gosto de olhar muito para a igreja primitiva e para olhar como os profetas, como os homens de Deus andavam, o que a Bíblia nos revela e como ela nos ensina a nos portar diante de um Deus santo, um Deus muito santo. A palavra do Senhor nos diz assim em Jeremias capítulo 9, versículo de número 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Verso 5. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia com a filha de meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Santo é o Senhor.
Tiago, capítulo 4, verso de número 9, ele vai nos dizer assim: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. É uma noite de muita reflexão, meus irmãos. Não tenho por intenção atacar ninguém, mas é um convite que o Senhor faz primeiro a mim, que recebi do Senhor essa mensagem, e depois se estendendo à casa de cada um dos irmãos. Precisamos de crentes que voltem a chorar. Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de convite. Precisamos de homens e mulheres que voltem a se preocupar com a obra do Senhor, mas não da boca para fora. Precisamos de homens e mulheres que tenham um coração queimando pelo amor do Evangelho. Eu me lembro de um homem chamado John Knox, e esse homem, em um dado momento da sua vida, ele diz: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. Por que John Knox ele lança essa célebre frase? Ele não lança simplesmente para ganhar curtidas ou likes. Ele olha para a condição da Escócia e ele vê que aquele povo estava perdido e condenado ao inferno. John Knox sente tanto a força do caminhar errado daquele povo que ele diz: Deus, a Escócia vai para o inferno se o Senhor não nos socorrer. Então, Deus, me dá a Escócia. Deus, socorre a Escócia, socorre o meu país, porque senão ele vai todo para o inferno. A preocupação do coração de um homem, David Wilkerson diz: é preciso amar as pessoas a ponto de sentir o cheiro do inferno. É preciso olhar para as pessoas e ver que elas estão caminhando para um abismo. E se nós que temos a preciosa mensagem do Senhor não fizermos algo, com certeza elas descerão à sepultura da condenação. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos uma sociedade totalmente romantizada? Quantas vezes nós não olhamos e vemos um Deus romantizado? Vivemos um evangelho onde ferir é proibido. Mas se a palavra de Deus, ela é o aguilhão do Senhor, se a palavra de Deus é um instrumento para perfurar e arrancar todo e qualquer caco de pecado que está impregnado nesse barro ruim que somos nós. Se a palavra de Deus é um instrumento para nos lapidar, para nos quebrar, para esmiuçar-nos, como não ser ferido por ela? Nós temos assistido um evangelho que tem transfigurado a palavra, que tem deturpado a palavra para não causar dor. E olhando a palavra de Deus, irmãos, pelo Espírito Santo eu te digo, a Bíblia precisa te machucar. A Bíblia precisa de te transformar. Ela precisa de quebrar o que necessita ser quebrado. A palavra do Senhor não pode ser escondida, ela não deve ser guardada numa gaveta. Não devemos fazer rodeios. As pessoas precisam de ouvir a verdade, porque elas estão caminhando para o inferno. John Knox, em toda a preocupação do seu coração, ele diz: Deus, faça alguma coisa. Deus, faça alguma coisa, porque senão esse povo vai todo para o inferno. Através da oração desse homem, da intercessão desse homem, a Escócia, até os dias de hoje, continua produzindo frutos. Porque alguém resolveu se colocar na brecha. Ao invés de viver uma vida à procura de uma felicidade, ao invés de viver uma vida à procura de um êxtase, está na hora de nós voltarmos a colocarmos pano de saco, nos lançarmos na cinza e começarmos a prantear e a chorar, como diz Jeremias em Lamentações 3:29. Ei, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança.
Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Não podemos, de forma alguma, irmãos, nos amoldar à igreja da modalidade, da modernidade, a igreja do modernismo, aonde os crentes buscam a todo custo um conforto. O evangelho do Senhor Jesus Cristo nunca foi confortável para nenhum de seus pregadores. Ele nos desafia. Ele nos chama a viver uma realidade, mas não a realidade dos pregadores modernos, a realidade dos pregadores bíblicos, que eram presos, chicoteados, açoitados. Não estou pregando uma miséria material, mas se necessário for passar por ela, que vivamos ela, a fim de ganharmos a nossa alma, de salvarmos a nossa alma e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Voltarmos a fazer o que é certo. A gravíssima situação do país em que nós vivemos, irmãos, e agora não posso me atrever a me comparar a John Knox, mas olhando para a Suíça, eu vejo um povo em um declínio moral quase que total. As igrejas, a começar pelas igrejas, de onde Pedro, no último estudo que tivemos, Pedro falando, olha, o julgamento vai começar por nós, e se o julgamento começa por nós, imagina daqueles que não conhecem ao Senhor. Estamos diante de um texto onde Jeremias está sofrendo, nós estamos vendo o lamento de um pregador em meio ao reino sul, ao reino de Judá, onde ele está vendo um povo partindo, caminhando sem freio para uma condenação. Um povo rebelde, insubmisso, e Jeremias, olhando a rebeldia desse povo, ele chora e pranteia, vendo tamanha insubmissão. Um povo que vivia de forma insolente, de forma debochada, que não dava crédito nenhum à pregação de Jeremias. Assim vemos que o sofrimento de Jeremias chega num clímax, num ponto máximo, aonde o profeta vai começar a derramar lágrimas. Ele faz jus ao seu epíteto, ou seja, jus ao seu apelido de profeta chorão, porque a lamentação desse homem, o choro desse homem era um choro genuíno. Quantas vezes, irmãos, nós temos nos recusado a chorar diante do Senhor? Quantas vezes nós recusamos o lugar de oração? Quantas vezes nós recusamos o lugar de encontro com Deus para buscarmos a todo custo a felicidade que tantos pregam por aí? Jesus já nos fez felizes, irmãos, quando ele alcançou a nossa vida e nos deu direito à salvação. Esse já é o maior motivo de motivação de todo cristão sobre a terra. Não precisamos de mais nada, além de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior motivação de um cristão. Os coaches espirituais que têm aparecido por aí, homens que nem pastores têm, ensinam um evangelho que não existe. O sábio Salomão, em Eclesiastes 7, diz, olha, não passe a sua vida buscando a felicidade, porque são os tolos que agem dessa forma. Nós precisamos dos dias difíceis. Nós precisamos dos dias ruins, porque eles servem para tratar com o nosso coração. Só que nós, como crentes, como nascidos em Deus, já passamos por fases, irmãos. Algumas fases da nossa vida já foram vencidas, já foram ultrapassadas e não podemos mais voltar a ela. Com a maturidade que temos, sabemos que a vida do passado já não nos compete mais. Os prazeres mundanos não são para nós. Os hábitos mundanos não são para nós. Nós já passamos dessa fase. Qualquer irmão participante deste culto aqui há de convir comigo que os vícios, que os desejos da carne, que as coisas que o mundo oferece já não são para nós, e é algo que nós não precisaríamos de estar mais patinando, sofrendo, passando de novo pela mesma situação, porque já entendemos em Deus. Qualquer irmão que tiver a oportunidade dada aqui vai falar assim, temos que deixar o pecado. Por quê? Porque é algo que já está muito esclarecido para a igreja. O crente que ainda vive no pecado não é porque não sabe, é porque ele gosta do pecado. Então a oração é, Deus me faz odiar o pecado.
Mas existe algo mais urgente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é começar a chorar pelo seu país, é começar a chorar pela sua igreja, é começar a chorar pela sua família. E a igreja tem se esquecido de chorar. Porque todos só querem sorrir, ninguém mais quer chorar. Ninguém mais quer sofrer angústias. Tem se tornado tão simples, irmão, ver alguém descer à sepultura sem conhecer a Cristo. É como se para nós fosse mais um, né? Chegou o tempo dele, tinha que morrer, né? Ficou doente, isso acontece com todo mundo, não. Isso tem que incomodar o seu coração, tem que incomodar o meu coração. Eu não devo estar confortável nesta caminhada. Se eu me acomodar nessa caminhada, alguma coisa está errada, e é lógico que ela é comigo. Eu não posso estar confortável enquanto pessoas descem ao inferno. Eu não posso estar confortável enquanto Deus colocou na minha mão uma grande bandeira para estar balançando à direita e à esquerda, dizendo: ei, tome cuidado, logo ali tem um abismo. As pessoas estão descendo à sepultura e Jeremias lamentava e chorava porque não conseguia alcançar o objetivo da sua pregação. Portanto, Deus o comissionou. Quando olhamos o capítulo 1, vemos que Deus vai comissioná-lo, vai chamá-lo, e ele fala: não, Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus diz: não diga, eu não passo de uma criança. Tudo que eu colocar na tua boca para falar, você vai e diga. Colocando para nós, irmãos, que a mensagem da cruz, ela é importante demais para ficar guardada e escondida. Deus nos colocou como profeta, como atalaias nessa terra. E temos a necessidade de anunciar esse evangelho. Quando Jeremias, no verso de número 1, vai falar: Deus, prover a Deus que a minha cabeça se tornasse águas e os meus olhos fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite. Um teólogo espanhol chamado Maximiliano, ele afirma que esse sentimento de Jeremias era o sentimento de Deus para com a nação. Era a tristeza do coração de um Deus santo, que via a sua criatura, a sua criação, caminhando a passos largos dentro da rebeldia, da insubmissão, se revoltando contra Deus e se curvando a deuses estranhos. Não é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Você e eu, nós estamos vivendo em um mundo maluco, em um mundo louco, aonde os valores estão se invertendo com uma velocidade muito grande. Nós que somos um pouquinho mais antigos temos dificuldade de entender essa juventude de hoje. E creia, você não precisa de entender essa juventude de hoje. Você precisa de ter a palavra de Deus como bússola. Mas estranhamos toda essa inversão de valores. Hoje os filhos é quem doutrinam os pais. Quando nós vamos vendo tudo sendo deturpado, a forma dos relacionamentos, como que as coisas estão acontecendo no meio da sociedade, precisamos de crentes que queiram chorar nos pés do Senhor. Precisamos de homens e mulheres com o coração aquebrantado para dizer: Deus, nós não nos conformamos com a realidade desta nação. Nós não nos conformamos com os passos da Suíça. Nós não nos conformamos com o caminho que os governantes desse país têm tomado. Nós não nos conformamos com o evangelho que tem sido pregado nas igrejas. Nós não nos conformamos com o evangelho que tem sido vivido por alguns ditos cristãos. Nós não nos conformamos, Deus. Por isso choramos e lastimamos. E Jeremias está expressando o sentimento de um coração de um Deus santo, dizendo: ah, Deus, se minha cabeça se tornasse em águas, então eu choraria de dia e de noite, porque eu não suporto ver o tamanho pecado dessa nação insubmissa, insolente, debochada. Olha para o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. A depravação, como já pregava Calvino, ela é total. Depravação total. Depravados, homens e mulheres que vivem com uma mentalidade maliciosa,
Jeremias pregando e anunciando, e o povo fazendo pouco caso da sua mensagem, enquanto os falsos profetas tentavam cobrir a voz de Jeremias, enquanto Jeremias pregava juízo. Eles pregavam bonança. Não parece que nós estamos vivendo tempos diferentes. Enquanto deveríamos estar pregando juízo. Está vindo fogo, irmãos, e fogo consumidor. Enquanto muitos estão esperando que todos terão salvação, e a salvação não é para todos. É só para aqueles que amam ao Senhor. E a Ele entregaram a sua vida. Fica uma primeira pergunta para você e para mim. Você realmente entregou a sua vida para Deus? Você realmente entendeu o chamado? Ou você ainda tem vivido para os seus prazeres? Algumas outras perguntas que não calam mediante a essa palavra que arde e queima no meu coração você tem chorado por esse país? Ou simplesmente essas pessoas não merecem a misericórdia de Deus? Você tem chorado pela sua família? Ou só porque no seu julgamento eles são ruins demais e não merecem a misericórdia de Deus? Você tem chorado pela sua igreja? Ou os irmãos que congregam contigo são chatos demais para merecer a sua oração? Quando nós olhamos, irmãos, para a situação desse profeta, ele diz: Deus, se eu pudesse, eu chorava por todos, dia e noite. Porque eu não suporto ver o julgamento chegar. O desejo do meu coração é que essas pessoas se convertam. Jeremias vai ser tomado por um sentimento que muitas vezes alcança o meu e o seu coração. Como fazer para eu não me contaminar com tamanha podridão? Me isolar do mundo. No versículo 2, Jeremias diz: provera a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então eu deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e um bando de traidores. Parece que tem muito profeta de Deus se isolando por aí, né? Não, tem muito pecado. Vou fugir. Vou sumir. Em nome de Jesus. Deus não permitiu que a intercessão de Jeremias pudesse fazer mudanças como a de Samuel e a de Moisés. Porque o povo dessa vez era um povo de um coração muito mais duro do que de outrora. Porém, Deus não permitiu que o profeta ficasse longe do povo. Deus fez com que o profeta assistisse à miséria do povo. A miséria da incredulidade, da soberba, da insubmissão. Um povo que acreditava com todas as letras que estava com Deus, mas o profeta dizia: não, Deus não está com vocês e o castigo está chegando. O povo não aceitava, zombava, lançaram ele em uma caverna, fizeram de muitas situações com Jeremias, a ponto de ele falar assim: Deus, eu não suporto mais ver esse povo pecador. Se eu pudesse ter uma cabana lá no deserto, para lá eu iria e não mais me relacionaria. Então, esse profeta, ele se torna em algum momento, ele tem um desejo de solidão. Não é assim, irmãos? Que nós nos portamos em algum momento? Às vezes nós queremos sair do meio desse povo. Não queremos mais ver. Não queremos mais ver as pessoas que falam palavrão, as pessoas que zombam. Não queremos mais ver as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas Deus te colocou no caminho dessas pessoas para você ser um atalaia, uma voz gritante, para você ser o contrário, o contraditório, para você ser aquele que grita: ei, se você não se converter dos seus maus caminhos, o inferno está logo ali. Se arrepende. Deus nos chamou para chorarmos em meio a uma nação corrompida. Deus nos chamou para sermos aflitos. Olha a palavra do profeta Isaías, dizendo que o Senhor Jesus, nós tínhamos e o reputávamos por homem de dores, aflito de Deus.
A aflição do cristão, a aflição genuína, não é a aflição causada pelas nossas paixões mundanas e momentâneas, mas é a aflição causada porque pessoas estão descendo à sepultura por rebeldia contra Deus. Essas pessoas precisam de entender que existe um evangelho verdadeiro, que existem crentes verdadeiros. Não somos todos falsos, não somos todos da mentira. Às vezes, irmãos, nós queremos ir para um culto e dizer: ei, está tudo bem, canta, pula e sorri porque está tudo bem. E Deus está dizendo: não, não está bem, está vindo juízo sobre a terra e você foi colocado sobre ela para ser atalaia. Não é momento de sorrir, é momento de chorar, é momento de nós prantearmos. De ao invés de festas e banquetes, é momento de nós rasgarmos as nossas vestes, mas não só as vestes, também o nosso coração. E falar: Deus, aonde estou eu? O que aconteceu com o meu coração? Por que eu estou tão endurecido mediante as coisas que acontecem ao meu redor? Por que eu não tenho mais a sensibilidade do Evangelho? Levando em consideração, irmãos, que as briguinhas, que os desejos carnais, que as nossas vontades já ficou para trás porque nós já passamos dessa fase. Já amadurecemos para isso. É a hora de nós chorarmos para o Senhor como se a nossa alma já estivesse guardada em Cristo e precisássemos recuperar pessoas para o Senhor. Deus não quer que nós estejamos longe dessas pessoas. Elas precisam de ver a verdade de Deus revelada em nós. Elas precisam de ver que nós somos homens e mulheres do Senhor, de que nós portamos o evangelho genuíno. De quanto em quanto tempo nós não nos sentimos assim, com a vontade de sumir no mundo, de nos isolarmos de todos, e falar: basta, na igreja tem hipócrita demais. Basta, no meio da minha família tem hipócritas demais. Basta, no meio deste país existem hipócritas demais. E Deus está falando: se você entende que você é da verdade, então pregue a verdade. Por que se isolar e sumir? O profeta está dizendo: mas Senhor, se eu tivesse uma cabana no meio do deserto para lá, eu fugiria. Se você olhar Jeremias, capítulo 15, santo é o Senhor, capítulo 15, verso 20 e 21, Deus não vai permitir Jeremias sair do meio desse povo. Deus vai dizer: eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos e livrar-te-ei das garras dos violentos. Porém, Jeremias, você vai continuar pregando no meio desse povo. Você vai continuar sentindo a dor de um povo rebelde. Mas eu não vou te tirar do meio deles. Você deve, irmãos, e isso é algo que já é muito esclarecido para nós, é o beabá do evangelho que nós pregamos e aprendemos pela palavra de Deus. Você deve, como servo do Senhor Jesus Cristo, se apresentar em todos os lugares com um coração puro, com mãos limpas, pregando e vivendo o evangelho genuíno. A palavra de Deus é palavra de Deus, irmãos, e ela pregada, independente se a pessoa gostar ou não, ela foi pregada e é palavra de Deus. Ela não deve ser massageada, ela não deve ser pintada, ela não deve ser maquiada, ela deve ser pregada. Doa a quem doer, porque a palavra veio para nos causar feridas. Feridas. Entenda isso, irmãos. Eu não estou aqui pregando e ensinando ninguém a ser mal educado.
Estou apenas sendo claro quanto à palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós entramos no evangelho moderno e vamos massageando pecados. Tudo bem, é um pecadinho. Tudo bem, vai melhorar. Não, não vai melhorar, vai piorar. Consertemos as nossas vidas diante do Senhor, porque Ele é santo. Ou será que perdemos tanto a noção da casa de Deus que esquecemos que Deus pode nos matar ali dentro do templo? É importante, irmãos, nós voltarmos para o evangelho genuíno. Jeremias, em alguns momentos, ele tentou dar um basta nesse ministério que Deus colocou sobre ele. No capítulo 20, no verso 9, ele vai dizer: quando eu pensei, eu não me lembrarei mais dele e já não falarei mais do seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias dizendo: não, eu acho que eu não vou pregar mais. Mas todas as vezes que ele pensava em não pregar mais, vinha um fogo no peito dele, que queimava os ossos desse profeta. E ele dizia: Deus, não dá para brigar contra o chamado. O Senhor me chamou para ser atalaia nessa terra. Por mais que eu diga que eu não vou pregar, eu acabo pregando. Porque eu entendo que o Senhor me chamou para isso. Às vezes, irmãos, nós relutamos tanto com esse chamado de Deus na nossa vida. E Deus está falando: ei, eu te chamei para ser da verdade, não da mentira. Eu te chamei para ser contraditório mesmo. Para ser do contra mesmo. Quando você sentar numa mesa, você ser diferente. Enquanto ninguém ora, você ora. Quando sentar numa mesa, todo mundo falar assim: eu sou de acordo com tudo que acontece. Você gritar e falar assim: não, eu não sou de acordo. Porque o meu Deus não é Deus de confusão, não é Deus de engano. Há juízo, há condenação. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas não é só o lamento de Jeremias. O Espírito Santo, ele nos constrange, irmãos, em todo o tempo a tomarmos posição. Mas também tem o lamento de Samuel. Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 15, no versículo 1, Deus vai dizer: disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saia. O Senhor está fazendo referência à intercessão desse profeta, chamado Samuel. Profeta e juiz, assim como Moisés. E o Senhor está dizendo: olha, Samuel também intercedeu. E quando falou a verdade, foi rejeitado. Você está triste por ser rejeitado? Por falar a verdade? Não se entristeça. A verdade do Senhor sempre prevalece. Profeta não foi chamado para receber tapinha nas costas. Profeta não foi chamado para ser massageado. Profeta foi chamado para entregar o que Deus manda. Goste quem gostar, ouça quem ouvir. Continue o teu chamado sem olhar para trás. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem ser massageadas. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem ser carregadas no colo. Deus não chamou ninguém para carregar no colo. Deus chamou e falou assim: o deserto está aí, é no deserto que você vai caminhar. O sol é quente e a noite é fria. Não tem cobertorzinho e não tem sandália de marca. A sandália é bruta, é couro cru. Vai caminhar, vai doer, vai sangrar os pés. Não existe evangelho fácil. É criação da mente de homens que romantizaram a Bíblia. O evangelho é duro. É com violência que se alcança os céus. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, eu esmurro o meu corpo
reduzindo a escravidão, para que, não tendo ganhado muitos, venha eu ser desclassificado. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina que o evangelho verdadeiro são poucos que estão dispostos a viver. A maioria, a grande maioria, está atrás de um evangelho que não existe, que não é o de Cristo. Nós estamos vivendo em uma sociedade que deturpou a glória de Deus, Romanos capítulo 1, literalmente, que se fizeram deuses em lugar do Senhor. E por causa disso, Deus os entregou às suas paixões, às suas concupiscências e fala assim: vivam do jeito que vocês quiserem, mas não digam que estão comigo. Porque Deus não está com a maioria do povo sobre a terra. Deus não está. Ele está com aqueles que têm um coração aquebrantado e mãos limpas. Porém, o Senhor está gritando dos altos céus, dizendo: eu quero uma igreja que chora. Não é tempo de festa, é tempo de pranto. Já dizia Tiago: ei, olhem para as vossas misérias, enxerguem as vossas misérias, não está tudo bem. Enxerguem as vossas misérias, lamentem e chorem. Converta-se o vosso riso em pranto, porque a situação é catastrófica. Nós vivemos em um tempo onde aqueles que alcançaram o batismo das águas dizem: eu estou garantido, não preciso de mais nada. A igreja já me foi útil até aqui. Daqui para frente, eu é que toco as rédeas. Perigoso. Quando Samuel está reinando, 1 Samuel, capítulo 8, verso 6, vai nos dizer que o povo se cansa. Se cansa de Deus. O povo se cansa da direção de Deus. Então o povo fala assim: olha, nós que somos da igreja, a nossa igreja está muito monótona. Esse negócio de culto, oração, 3 louvor e pregação está por fora. A gente precisa de ficar igual ao mundo. Olha, não dá mais, Samuel. Você está ultrapassado. A gente precisa de um rei igual ao mundo. Nós precisamos de ser igual aos outros. Nós precisamos de modernizar. Nós precisamos de impactar. Enquanto Deus está falando, fica no simples. Fica no simples. O evangelho é feito de jejum, de oração e de palavra. O pentecostalismo moderno foi tomado de muitas situações e vertentes. Hoje você tem um pentecostalismo, o pentecostalismo real é o de Atos 2. Esse é o pentecostal verdadeiro. Que os crentes foram cheios de Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos, pregavam a palavra, e a mesma palavra que saía dos seus lábios condizia com a vida deles. Esse é o pentecostalismo verdadeiro. Homens cheios do Espírito Santo, que viviam pela palavra, que andavam pela palavra, sem invenções, sem alegorias. Alguém diz que a igreja ela foi constituída para que pastores pregassem as ovelhas. Porém, o evangelho moderno, nós temos palhaços entretendo bodes. E esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma festa, uma bagunça desenfreada, aonde foi-se trazido doutrinas antibíblicas, aonde foi-se trazido pensamentos que não condiz com a palavra do Senhor, e Deus está dizendo: eu preciso de homens e mulheres que voltem a chorar, porque não está tudo bem. É triste, é lamentável a condição. Então o povo começa a gritar: Samuel, nós queremos um rei. E Samuel vai conversar com Deus.
No verso 7, Deus fala a Samuel: se você está triste, não fica não, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aí Deus fala para Samuel o seguinte, irmãos, e eu passo a ler agora verso de número 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso de número 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes. E outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar os seus oficiais e os seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós o sereis por servo. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Verso 19, o que mais me chama a atenção. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Não é diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Deus traz uma palavra que confronta tudo aquilo que nós queremos, mas nós queremos tanto, 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 que falamos, não, não, Deus, nós não queremos a tua palavra, nós queremos alguém que reine sobre nós. E Deus está dizendo, olha, isso que você deseja vai ser prejuízo. Lá na frente, não adianta orar, porque eu não vou ouvir. Tudo bem, Deus, não tem importância, eu quero mesmo assim. É o que tem acontecido nos nossos dias, irmãos. O lamento de Samuel. O lamento de Samuel é o lamento de muitos pastores que têm se compromissado em pregar a palavra, em anunciar o que Deus tem pedido para anunciar. Porém, o povo diz não, não. Eu quero que a minha vontade seja feita. Não importa o tamanho do prejuízo. Não tem problema se Deus não vai ouvir. O importante é Deus atender às minhas vontades. Aliás, tem sido ensinado aí que Deus é o gênio da lâmpada, né? É o serviçal dos homens. Esse evangelho é perigoso. E ele é condenável. Será, irmãos, que não estará Deus se lamentando por nós? Você já perguntou isso? Como estamos nós diante de Jesus? Eu acho que está na hora de nós pararmos com os nossos banquetes e festas e começarmos a chorar diante do Senhor. Ele ainda é o rei do seu coração? Essa é uma pergunta, irmãos. Ou nós já trocamos ele por coisas de nenhum valor? Ou nós já coroamos o mundo como nosso Senhor? Tem um lamento que me chama a atenção, que é o lamento de Oséias. Oséias, capítulo 4, e o lamento faz esse profeta dizer, olha, Oséias 4:6, e diz, o meu povo
ele foi destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Osés é considerado o Jeremias do Reino Norte. Quando ele olha para a condição das 10 tribos, ele lamenta. E Deus faz ele sentir, assim como todo profeta, porque o profeta de Deus, irmãos, ele sente o que Deus sente. O profeta de Deus não se conforma com essa terra, com esse mundo. Não se conforma com as coisas que têm sido feitas. É momento de nós, irmãos, nos lançarmos aos pés do Senhor. Foi através desse profeta que Deus expressa o sentimento de um povo que está aquém da sua palavra e das suas ordenanças. Infelizmente, nessa geração se repete a triste e lamentável história de Israel, se repetindo nos nossos dias. Quantos homens, mulheres e jovens não estão se apostatando da fé, justamente por falta do ensino da palavra de Deus? Irmãos, voltemos nós ao evangelho genuíno. É a palavra que arde em meu coração, irmãos. Às vezes, irmãos, pessoas são dotadas de sentimentos extrabíblicos, e por mais que você anuncie a palavra, as pessoas dizem, não, eu prefiro andar pelo que eu sinto. Mas não é pelo que sentimos que nós andamos, é pela palavra que já nos foi outorgada outrora, diretamente do trono da graça. Entre qualquer sentimento, irmãos, que nós venhamos a ter, que possamos preferir a palavra. Afogue os sentimentos e viva pela palavra genuína. Eventos se multiplicam nos púlpitos. Tais recursos jamais saciarão a sede dos bodes. Não sacia. Não sacia. Você inventa uma situação. Irmãos, eu não quero usar o meu espaço para falar de outras igrejas. Não quero. Porque vocês são maduros o suficiente para saber que existem igrejas que não servem. Não servem mesmo. Porém, nós vemos muitas coisas acontecendo. Pessoas que não se conformam apenas com a leitura bíblica. É uma sede que eu literalmente não compreendo. Eu não conheço esse evangelho, eu não fui formado nesse evangelho e não vai entrar no meu coração. Eu vou morrer defendendo aquilo que o Senhor colocou na minha alma. É a palavra e apenas a palavra, é a vida de oração e apenas a vida de oração e nada mais, irmãos. Não podemos nos adequar aos padrões deste mundo. O evangelho do entretenimento não cabe para um cidadão dos céus. É tempo de chorar e prantear e não sermos coniventes de forma alguma com o pecado. Existem pessoas que praticam o pecado da fofoca, existem pessoas que praticam o pecado da maledicência, que têm o hábito de falar mal um do outro e depois querem dizer que são de Deus. Eu não compactuo com esse evangelho, eu não aprendi isso, eu não vivo isso, não faz parte das minhas origens e não é aceito diante de Deus, irmãos. O crente, ele tem uma vida separada. O crente, ele tem uma vida diferente. Ele é diferente. Ele se porta diferente. Ele defende o evangelho a todo custo. Ele chora. Ele implora a Deus pela alma daqueles que estão vivendo em pecado. Mas ele não se contamina. O Senhor Jesus, na sua oração em João 17,15, ele fala, Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor guarde eles do mundo. Não é para você sair do mundo. É para você ser atalaia do Senhor.
Eu me lembro de uma situação em que Deus toma Jeremias e manda ele convidar os recabitas para entrarem no templo e beber vinho. E os recabitas são um exemplo para nós. E eles não bebem vinho. E eles não tomam vinho. Porque o vinho estava relacionado ao culto pagão, à entrega pagã. Diferentemente de todo o declínio moral dos sacerdotes, dos serviçais do templo, do povo, os recabitas tomam uma posição dizendo: não, nós temos um padrão, nós temos uma doutrina de santidade e nós não vamos tomar vinho, não vamos nos embriagar com vinho, não vamos nos apossar desta bebida. Uma posição. Você, como crente, você já tem um padrão. Por todos aqui que eu vejo neste culto, não tem ninguém aqui que é inocente. Nós não temos nenhum bebê na fé. Todos nós, para a honra e glória do Senhor, somos maduros. Agora que precisamos de voltar a chorar, precisamos. Que precisamos de consagrar mais por essa nação, precisamos. Que precisamos de orar mais pela igreja ao qual nós congregamos, precisamos. Que precisamos de orar mais pela nossa família, precisamos. E muito, irmãos. E muito. Deus está dizendo, não é tempo de festa. É tempo de choro. É tempo de pranto. Porque os dias se aproximam. E você foi chamado como atalaia do Senhor. Se nós observarmos, irmãos, o mundanismo entrou nas nossas músicas. O mundanismo tem tentado entrar nos nossos púlpitos, nas nossas vestimentas, nos nossos hábitos de falar. Às vezes nos encontramos com alguns crentes que têm o hábito de falar palavrão. E eu escutei da boca de um, entre aspas, pastor, que não tem problema falar palavrão, desde que não seja do coração. Olha que coisa linda. Hã? Romantizado. Né? Um evangelho romantizado. Se você falar o palavrão e não veio do coração, não tem problema. Né? Deus não vai levar em conta. Né? E a gente pega e joga a Bíblia fora. Porque não precisa da Bíblia. A gente vai andar pelo sentimento. O que tem de crente andando no sentimento, irmãos? Oh, Jesus, nos ensina a sermos espirituais de verdade. Deus está nos convidando, irmãos, a abandonarmos o emocionalismo da modernidade e a vivermos um evangelho verdadeiro. Não fale que você é cristão se você não está disposto a padecer pelo evangelho, a viver conforme o evangelho. Na casa de um cristão, tem que ter atitude de cristão. Se a casa de cristão não tem atitude de cristão, então você não é cristão. Você é um pagão simpatizante. Essa é a realidade do evangelho que dói, irmãos, e deve doer, que machuca e deve machucar, para nos fazer ser crentes de verdades. Não podemos, irmãos, de forma alguma, viver esse evangelho. Deixa eu te falar aqui um último lamento. Um último lamento. Existem muitos outros. Mas eu quero dizer o lamento de Paulo, escrevendo à igreja da Galácia. Dos lamentos anunciados, Paulo é um dos mais eloquentes. E é por isso que nós amamos esse pastor Paulo. Porque Paulo, diferente de nós que romantizamos tudo, Paulo, quando ele via algo errado, ele entregava para Satanás. É só olhar 1 Coríntios, capítulo 5. A depravação de um jovem com a sua madrasta. E Paulo, ó, repreende essa família aí e entrega para Satanás esse homem aí. Ou seja, disciplina ele, tira do corpo da igreja. Porque é mau exemplo. Às vezes, irmãos, nós suportamos tanta coisa, né?
A igreja é obrigada a suportar pecado de irmãos, porque a igreja é o lugar onde foi se ensinado que deve pregar o amor. Não é isso? E aí vem aquela pergunta: qual é a definição de amor? A definição de amor no mundo é: deixa a pessoa fazer o que ela quiser e não importune, porque senão ela pode ficar magoada. A definição de amor de Deus é: arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos, para que vocês sejam perdoados. Atos 3:19. Arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos. Olha, irmãos, não tem amor maior do que esse. Deus está falando: olha, se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida que condiz com o que você fala, e você tem então garantido salvação pelo sangue de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que eu conheço. O evangelho que confronta. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja moderna ensinou que você tem que ir para a casa de Deus para receber conforto. A igreja moderna ensinou isso, irmãos. Você tem que ir para a igreja para receber conforto. O evangelho não te convida para viver confortável. Você tem que entrar na casa do Senhor e entender que você está diante de um Deus santo. Você tem que entrar todos os dias na casa do Senhor e a palavra ministrada pelo Senhor deve confrontar todos os seus desejos carnais. A palavra tem que te moer. A palavra tem que te fazer descer ao pó. Tem que te fazer colocar o rosto no chão e entender que você é pecador e depende de Deus. O que o evangelho tem nos ensinado? O que o evangelho moderno tem nos ensinado? Não confronte o pecado das pessoas, porque elas podem ficar tristes. Paulo, escrevendo a segunda carta para a igreja de Corinto, se não me falha a memória, no capítulo 7, ele vai dizer: olha, eu estava realmente triste pela carta que eu enviei para vocês. Mas agora eu estou alegre, porque eu vi que a tristeza de Deus produziu salvação. Então, quando a palavra apertar o seu coração, quando a palavra te moer, quando você receber aquela pedrada de Deus, se alegre, porque é Deus te amando. O amor de Deus não é igual ao amor do mundo. O amor do mundo é falso. O amor do mundo é enganador. O amor de Deus é um amor para a salvação. Quando nós vamos à casa do Senhor, não é para termos o nosso ego massageado. É lógico que Deus ele tem conforto quando ele quer confortar a igreja. Mas ele tem correção quando ele quer corrigir a igreja. Cada culto é um culto. O culto hoje me agradou. O culto hoje não me agradou. Irmãos, entendamos isso. Os cultos não são feitos para nos agradar. Até porque o culto não é para nós. O culto é para Deus. Nós não vamos para a igreja para sermos agradados. Nós vamos à igreja para agradar o Salvador da nossa alma, ao Senhor da nossa vida. Quando nós entramos às portas daquele templo, não entramos para um bate-papo, para uma conversa, para uma troca de WhatsApp, nós entramos para rendermos louvor e adoração ao Rei da Glória, ao Senhor e Salvador da nossa alma, ao Deus onisciente, onipresente, onipotente, ao Alfa e ao Ômega, ao lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela da manhã. Irmãos, nós vamos ali para bendizer ao nosso Senhor, que é torre forte. Nós não vamos para sermos agradados. Nós vamos para oferecer culto. A igreja moderna ensinou que temos que fazer de tudo para que a pessoa possa se sentir bem. E esse é um erro recorrente. Tratar bem e com respeito é uma obrigação de todo ser humano. Agora, no que diz respeito à palavra, ela vai cortar aonde tiver que cortar, ela vai quebrar aonde tiver que quebrar.
ela esmiuça, nos amassa para que nós possamos entender. No capítulo 3, no verso 1, Paulo vai dizer assim, olha o lamento deste homem. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdades, obedecerdes a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Ó, irmãos, quem foi que enganou vocês para que vocês não obedecessem mais à verdade? Olha o lamento desse homem, que tanto tempo empenhou da sua carreira, da sua vida, para que pudesse instruir os irmãos, aí agora, de uma forma tão rápida, esses irmãos saem da verdade para o evangelho do oba-oba. Para as fascinações e a miscigenação da palavra. Falsos pastores se introduzindo no meio e trazendo ensinamentos que não eram ensinamentos dados por Paulo. E aí Paulo fala, irmãos, o que foi que aconteceu com vocês? Por que vocês abandonaram a verdade de Cristo por falácias e invenções humanas? Mais para frente, no capítulo 4, no verso 19, ele com amor, falando a esses irmãos, ele vai dizer, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? O desgaste de um pastor para que aqueles irmãos, para que aquelas ovelhas pudessem entender de uma vez por todas que o evangelho genuíno é Cristo. Lembra quando Paulo escreve o capítulo 5, verso 7, dizendo, aí vocês corriam bem. O que foi que impediu o caminhar de vocês? Estava indo tudo bem. O que aconteceu? Ah, já sei. Começaram a ouvir outras doutrinas, né? Porque, afinal de contas, nós não podemos ouvir só o nosso pastor. Temos que ouvir vários pastores para saber realmente quem é que está certo, qual está mais perto daquilo que nós gostamos. Né? Paulo, de repente, não estava agradando a todos. Então, vamos buscar alguns pastores alternativos. Né? Afinal de contas, nós temos tantos. Né? Os pastores alternativos, eles podem dar uma palavra que vai saciar o nosso coração e vamos ficar tão alegres com isso. Mas a Bíblia é uma só, irmãos. A verdade é uma só. Ela não pode ser deturpada. Ela não pode ser maquiada. Não dá para maquiar. O Senhor nos deixou esclarecido. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque ela nos corta, ela nos molda. Como os Gálatas, que haviam recebido o evangelho de forma tão amorosa e sacrificial, deixaram-se seduzir por um evangelho que não era o evangelho, o episódio, infelizmente, vem se repetindo nas igrejas. São induzidas ao erro por modismos e doutrinas de demônios. Não são doutrinas de Deus. São doutrinas de demônios. Como se tais asneiras fossem a última revelação de Deus. Creia, irmãos, creia. Tem pastores por aí pregando que recebeu a última visão de Deus. Tem pessoas dizendo por aí que recebeu uma revelação de Deus, como é que vai ser os últimos dias. Heresia. Tem pessoas que deixaram agora a verdade da palavra por revelações. Só tem uma revelação que é digna de aceitação, é essa aqui. Não tem outra. O fim dos dias já foi anunciado por Cristo. Tem muitas pessoas com besteiras e heresias, e heresias, e heresias, e heresias. Homens cheios de axiologia, porque vai vir daqui, porque virá dali. Irmãos,
mantenhamos-nos firmes no feijão com arroz do Evangelho. Não vamos atrás de entretenimento, de heresias, de visões e revelações, porque são doutrinas de Satanás, são doutrinas de demônios. Existe apenas uma direção para a igreja, e é a palavra do Senhor Jesus. Ela não pode ser mudada. Não viva atrás de revelações. Não viva atrás de visões. Não viva atrás de sonhos. Porque o nosso pastor Adilson, pastor Cristiano, não pauta o ministério deles em cima de revelações e visões e sonhos. Eles não andam atrás disso. Eu sigo os meus pastores. Quando converso com o pastor Adilson, e creiam, eu conheço ele de alguns anos. Quando converso com o pastor Cristiano, eu não vejo nesses homens qualquer tipo de emoção a respeito de todo tipo de visão. Aí você vê aí. Pastor fulano de tal teve uma revelação que veio do céu e falou que aconteceu, que vai cair um meteoro na China, na Austrália, e esse meteoro vai desencadear o apocalipse, que vai levantar o anticristo em nome de Jesus, irmãos. Pastor fulano de tal descobriu esses dias atrás, lançou alguém um livro por trás das letras. Não tem nada por trás das letras, irmãos. A letra é a mesma. Não tem nada. É muito simples o evangelho. Arrependa-se e converta dos seus maus caminhos, para que sejam cancelados os seus pecados. Se você não se arrepender e não se converter, o inferno é logo ali. É esse o evangelho, irmãos. Tem pessoas que vivem tentando inventar novas situações. Sabe por que isso acontece com a igreja? Porque Satanás sabe que uma igreja alinhada, que uma igreja unida, Satanás sabe que uma igreja estruturada, ela causa um estrago no inferno. Porque a igreja, ela é a ferramenta de Deus sobre a terra, sendo ministrada pelo poder do Espírito Santo. O que Satanás faz? Fala assim, essa igreja está dando trabalho. O que eu vou fazer? Como uma mosquinha, alguns irmãos aqui de Berlim lembram da pregação da ovelha, né? Como uma mosquinha, eu vou pousar na feridinha das cabeçadas que ela andou dando por aí, né? Ovelha que enche a barriga de dia, vai dar cabeçada à noite, aí à noite machuca a cabeça, faz uma ferida. Aí a mosquinha vem e pousa na ferida e começa a botar ovos. E Satanás começa a trazer confusão na igreja. E aí um irmão cria o atrito com um, atrito com outro, e começa aquela confusão. Quando Satanás consegue colocar uma confusão dentro da igreja, de um irmão que não gosta do outro, de um irmão que não suporta o outro, de um irmão que não vai mais cultuar por causa do outro, Satanás está falando assim, estou conseguindo o meu objetivo. Porque os crentes estão ficando cegos. E é uma situação, irmãos, que pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, nenhum de nós aqui, não tem ninguém aqui neste culto que precisava de estar passando por isso, ou que precise de passar por isso, porque já temos uma caminhada para dizer, eu não sou um novo convertido, eu não cheguei ontem na igreja. Em nome de Jesus. Eu não posso mais ficar passando pela mesma situação. Estou chateadinho, estou chateadinha, por que isso, por que aquilo? Em nome de Jesus. Temos que sair do leite. Em algum momento temos que sair do leite. Porque Satanás está trazendo confusão sobre as igrejas, para que o mundo não seja alcançado. E é por isso que muitos parou de chorar. E Deus está falando, aonde estão os homens e as mulheres que choram? Aonde estão os homens e as mulheres do joelho? Aonde estão os intercessores do Senhor? Estão perdidos nos seus prazeres, nas suas vontades, no seu ego. A igreja não foi feita para massagear ninguém. A igreja não foi feita para acariciar ninguém. A igreja foi instituída para pregar a verdade. E somente a verdade.
Já dizia alguém, o Evangelho é aquela mesma antiga e boa história que fala de Jesus. E apenas de Jesus. Nunca foi sobre eu. Nunca foi sobre você. Nunca foi sobre nós. O Evangelho diz a respeito de um rei, de um senhor, de um salvador, aonde todos são servos. E aquele servo que for infiel e não fizer a sua parte bem feita, o que lhe cabe é o lago de fogo. Mais nada. Esse é o Evangelho do Senhor. As músicas que vão surgindo para massagear o ego do homem, não é? Os louvores deixaram de ser cristocêntricos. Olha o louvor da harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, em Jesus. Olha os louvores do mundo. Né? Quem te viu no palco, na plateia, vai te ver no palco, né? A tua vitória tem sabor de mel, você vai humilhar o outro vai ver que você é um vencedor e que ele é um perdedor. Olha só para onde que foi o rumo. Voltemos ao evangelho verdadeiro, aonde o Senhor é glorificado. Quando João, um dos maiores pregadores e o maior de todos os profetas, quando João é interrogado pelos seus discípulos, João capítulo 3, verso 30 ou 31, se não me falha a memória, João diz, ei, a noiva, ela pertence ao noivo, eu sou amigo do noivo, eu só me alegro, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Esse é o evangelho. Esse é o foco. Essa é a visão. Qualquer evangelho que sai fora disso não é evangelho. É falso, é anátema. O lamento de Paulo é ouvido na oração dos pastores e obreiros que lutam para manter a sã doutrina e os bons costumes. Nós precisamos, irmãos, de continuar defendendo a doutrina da palavra. Nós precisamos de continuar brigando pelo evangelho verdadeiro. Evangelho de água com açúcar não serve. Evangelho colorido não serve. O evangelho, ele é bruto e simples como sempre. Não deve ser alterado. Se for alterado, aquele que alterou esteja pronto para acertar as contas com Deus. Não haveremos de nos conformar com as novidades, que em essência é a repetição da velha mentira do Éden. Atentemos a esta advertência de Paulo, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Olha o temor de Paulo. Esse é o meu temor. Que vocês deixem a simplicidade do evangelho e permitam que, assim como a serpente enganou Eva, venha enganar vocês também. É hora, igreja, de clamar e de chorar diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito crente guardando lágrima aí, estocando lágrima. Está na hora de a gente derramar copiosa chuva de lágrimas. De chorarmos incessantemente nos pés do Senhor, clamando por misericórdia por esta nação, por este país, clamando por misericórdia para com a igreja ao qual congregamos, clamando por misericórdia pela nossa família, irmãos. Não podemos deitar confortáveis, não podemos passar um dia confortável sem pensar naqueles que estão descendo à sepultura, que estão indo endereçados para o inferno. É tempo de avivamento. Avivamento não é quando a gente pula e se alegra. E eu gosto de pular e me alegrar. Avivamento é quando a gente põe o rosto no pó e chora, entendendo o tamanho da salvação que Deus nos proporcionou e a quantidade de pessoas que poderiam estar recebendo o mesmo que nós, mas não estão. Porque a igreja está falhando em alguns lugares. Alguém ou algumas pessoas
não estão cumprindo o seu papel. Lembra Jesus dizendo? Importa que aconteçam os escândalos. É necessário. Mas ai, ai daquele por quem vier o escândalo. Se chorarmos por um avivamento, nós seremos consolados por uma poderosa visitação do Espírito Santo. Isso eu garanto. Se começarmos a chorar por um avivamento genuíno, aquele avivamento que nos rasga de dentro para fora, então o Espírito Santo descerá sobre a igreja, não só sobre a igreja, mas sobre essa nação. É hora de chorar aos pés do Cordeiro de Deus. Nenhuma lágrima pode ser poupada. Nenhuma. Nem minha e nem de nenhum de vocês. É hora de nós voltarmos a chorar nos pés do Senhor. Amém? Não quero falar mais nada além disso. Que o Espírito Santo de Deus possa queimar em seu coração, como tem queimado no meu. Acredito, irmãos, que é o tempo da igreja do Senhor se levantar. Como que a igreja se levanta, pastor? Com o joelho. Já dizia alguém que missão, ela se faz com joelhos dobrados, um coração aquebrantado e olhos molhados. É assim que se faz missão. Amém? Eu quero devolver a palavra ao nosso pastor e glorificar a Deus por esse momento.